O programa Saber Direito desta semana é com o professor Rafael De Lázari. O curso é sobre direito constitucional, direitos sociais e preâmbulo. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode acessar o nosso site e estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, meus caros colegas. Eu sou o professor Rafael De Lázari e doutorando em Direito Constitucional. Nós vamos aqui dar prosseguimento à nossa aula sobre preâmbulo constitucional e direitos sociais. Valendo lembrar que, na nossa primeira aula, nós trabalhamos as questões, as principais nuances atinentes ao preâmbulo da nossa Constituição Federal, trabalhando, obviamente, também o preâmbulo de outras constituições, seja de outras constituições do Brasil, como outras constituições importantes do mundo afora. Na nossa aula número 2, nós trabalhamos os fundamentos dos direitos sociais. Aí sim, nós fizemos uma introdução ao tema desta espécie de direitos fundamentais. Na nossa terceira aula, nós trabalhamos alguns direitos sociais em espécie. E eu bem lembrei a vocês que nós não íamos trabalhar todos os direitos à exaustão. Nós trabalharíamos apenas as principais questões pertinentes a alguns direitos sociais, e nós vimos, inclusive, a chamada PEC das domésticas, a proposta de emenda à Constituição, a emenda à Constituição número 72/2013. E agora, dando prosseguimento ao nosso estudo, nós vamos estudar a chamada reserva do possível. Eu vou repetir, a reserva do possível. Meus caros colegas, esse é um tema que ele desperta um certo conflito doutrinário, um certo conflito de opiniões. Veja bem, a reserva do possível, ela não é tão conhecida ainda no Brasil. Está havendo atualmente um momento de difusão dessa tese. Nós vamos trabalhar na nossa aula seguinte sobre o mínimo existencial. E nós vamos ver que a reserva do possível e o mínimo existencial são dois temas muito importantes quando aplicado aos direitos sociais. Veja bem, quando eu converso com algumas pessoas e eu falo que eu tenho um livro escrito sobre a reserva do possível, muita gente vem e pergunta em que consiste a reserva do possível. Então, para não deixar a pessoa ver navios, eu sempre faço uma explicação bem simples, uma explicação bem singela. Olha, a reserva do possível são aquelas situações em que a pessoa pleiteia alguma coisa, o suprimento de algum direito, notadamente um direito social perante o Estado, e o Estado alega uma insuficiência de recursos para cobrir aquela despesa. É dizer, a pessoa está precisando de um leito numa UTI, a pessoa está solicitando uma vaga numa escola pública. E o Estado vem e fala, olha, nós não temos leitos de UTI à disposição para todas as pessoas, nós não temos vagas nas escolas públicas para todas as pessoas. Então, o que eu optei? Além, obviamente, de pesquisar isso mais a fundo, eu optei por trabalhar isso numa aula autônoma, uma aula só sobre reserva do possível para vocês, e na aula seguinte, uma aula somente sobre o mínimo existencial. Tudo bem? Vamos lá. Vamos começar aqui a trabalhar um pouco de história constitucional. Olha, eu havia dito na nossa aula sobre fundamentos dos direitos sociais que a Constituição Federal de 1988 tem uma nítida influência da Constituição Portuguesa de 1976, mas também da Constituição de Weimar de 1919, da Constituição Zapatista de 1917. Essas constituições trazem no seu bojo uma grande quantidade de direitos sociais. Elas são excessivamente previsoras de direitos sociais porque ligadas ao valor igualdade. O contexto é muito simples. Em Portugal, em 1976, a nação portuguesa saía de um período ditatorial. Nós temos aí, por exemplo, a Revolução dos Cravos, nós temos a questão da Constituição de Weimar, que é a Constituição da Alemanha. A Alemanha saía da Primeira Guerra Mundial, saía devastada. O governo precisava recuperar a população, precisava atribuir direitos à população, direitos que a população buscasse perante o Estado no intento de melhorar as suas qualidades de vida. Vale lembrar, a Alemanha era uma nação arrasada como consequência de uma derrota na Primeira Guerra Mundial. A mesma coisa aconteceu no México, em 1917, da Revolução Zapatista, a instalação de um governo de cunho tipicamente socialista. Nós estávamos vendo, a partir desse momento, a chamada bancarrota do Estado liberal, a ideia de Estado gendarme, de Estado não interventor, de Estado do laissez-faire, laissez-passer, é um Estado que foi deixado de lado. É a inauguração da inauguração do chamado Estado Social. A nossa Constituição Federal de 1988, ela, de uma certa forma, ela
aparece num contexto muito semelhante à Constituição Portuguesa de 1976. Olha, lá também havia uma experiência ditatorial. Aqui também nós víamos de uma experiência ditatorial. Nós vimos de 25 anos de experiência ditatorial. Logo, no intento de assegurar direitos à população, de reestabelecer a democracia, de fortalecer as instituições do país, previu-se uma Constituição chamada popularmente por Constituição Cidadã ou por Constituição Dirigente, grande atribuidora de direitos sociais. No entanto, conforme eu venho dizendo ao longo das nossas aulas, é impossível você atender a todas as mazelas sociais que, infelizmente, afligem o nosso país. Existem limitações no nosso orçamento, o que levou a dizer, parte da doutrina, conforme eu disse, que tragic choices, que escolhas trágicas deveriam ser feitas. E a expressão escolhas trágicas é um conceito autoexplicativo, significa que alguns direitos seriam atendidos e outros direitos não seriam atendidos. E quando eu falo de tragic choice, eu estou falando de Guido Calabrese e de Philip Bobbitt, que são dois autores, sendo que eles trabalharam com essa questão de implementação de alguns direitos sociais, enquanto outros direitos, infelizmente, pelo fator custo, um fator de escolha do Estado, um fator de escolha da alocação, da disponibilidade de recursos, outros direitos seriam deixados, infelizmente, de lado, pelo menos temporariamente. Tudo bem. Então, como é que surgiu essa ideia de reserva do possível? Olha só, o surgimento da tese se dá na Alemanha, no ano de 1972, uma questão que chegou no Tribunal Constitucional Federal Alemão, decisão no caso numerus clausus, número 33/303, e o problema foi o seguinte, olha, conforme os tribunais administrativos de Hamburgo e da Baviera, eles estavam lidando com o seguinte problema, a população alemã, no pós-Segunda Guerra, começou a crescer demais, porque, olha, é só a gente fazer uma conta. A Segunda Guerra Mundial acabou lá por 1946, 1947. Pessoal, os jovens pararam de morrer nas guerras. A nação alemã estava conseguindo, enfim, se restabelecer após as atrocidades cometidas pelo nazismo e as mazelas decorrentes da Segunda Guerra Mundial. Com isso, eu estou falando que os jovens alemães, eles pararam de morrer nas guerras, as jovens alemãs. Some-se a isso o desenvolvimento econômico do país, um boom econômico do país, o que levou a população de jovens da Alemanha a praticamente quadruplicar a população que tentava entrar no ensino superior. Então, o que aconteceu? Um curso de medicina. O problema foi no curso de medicina. Alguns jovens, eles fizeram inscrição no curso de medicina e, infelizmente, as universidades de Hamburgo e da Baviera, dos locais dos tribunais administrativos, que foi o caso que chegou no Tribunal Constitucional Federal alemão, falou o seguinte, olha, a gente reconhece que você tem o direito, é muito interessante, você tem o direito a fazer o curso que você quiser, você tem a liberdade de profissão, mas nós não temos vagas para vocês. Infelizmente, vocês vão ter que entrar numa espécie de cadastro, numa fila de espera, e então, quando tiver vaga, nós poderemos atender a sua necessidade. O grande fator a isso diz respeito ao fato de a Constituição Alemã, a Lei Fundamental de Bonn, de 1949, que é a atual Constituição da Alemanha, apesar de não prever direitos sociais, apesar de não prever o acesso ao ensino superior, prevê a liberdade de profissão, a liberdade de escolha. Isso significa que, se um jovem alemão quiser fazer medicina, ele vai ter o direito de fazer medicina e vai competir ao Estado, tentar fornecer uma faculdade, disponibilizar uma faculdade que ensine medicina ao jovem. Se o jovem alemão quiser fazer uma faculdade de odontologia, ele vai ter o direito de fazer o curso de odontologia e o Estado alemão vai ter que disponibilizar ao jovem alemão uma faculdade de odontologia. Mesma coisa para o direito, sei lá, fisioterapia, música, artes cênicas, engenharia, física, enfim. Agora, acontece que no caso, tratando especificamente do curso de medicina, não havia vaga para os jovens suficientemente. Para quem se interessar sobre esse caso da reserva do possível, existe uma obra que o julgado ele está colacionado, é a obra 50 anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão. É uma obra que
que está traduzida para o Brasil. Se não me engano, a organização dela aqui no Brasil é feita pelo Leonardo Martins, é uma obra muito boa, e lá você vai encontrar o julgado, você vai encontrar a tese, a maneira como o Tribunal Constitucional Federal alemão desenvolveu a tese. Então, olha o que aconteceu. A causa chegou no Tribunal Constitucional Federal, só que chegou junto à justificativa. O que você já estava justificando? Olha, as administrações públicas desses lugares falavam, olha, de fato, nós reconhecemos que o jovem tem direito a livre acesso em qualquer instituição, tem direito à liberdade profissional. Agora, nós investimos em faculdades, só que esse investimento não foi compatível com a demanda, não foi compatível com o crescimento da população. O que a administração pública alemã está falando para o Tribunal Constitucional Federal? Está falando o seguinte, olha, Tribunal Constitucional Federal, eu reconheço que nós estamos sendo falhos, eu reconheço que nós deveríamos fornecer vagas nos cursos de medicina, enfim, quaisquer cursos, mas o caso paradigmático aqui foi na medicina. Nós reconhecemos que nós deveríamos oferecer, mas nós não temos condições financeiras de atender essa demanda. Se o número de jovens quadriplica, nós não temos como quadriplicar o número de vagas. Em tese foi isso. O Tribunal Constitucional Federal Alemão, ato contínuo, reconheceu, falou o seguinte, olha, administrador público alemão, já que você está fundamentando, já que você comprovou para nós que você fez investimento nos últimos tempos, já que você comprovou que de fato a população quadruplicou e não se conseguiu acompanhar esse crescimento exponencial em número de vagas compatíveis, eu reconheço que, infelizmente, esses alunos eles não vão poder entrar na faculdade de medicina agora, eles vão ter que submeter a um cadastro, vão ter que submeter a uma reserva, uma espera por vagas, porque nós temos que adotar uma chamada cláusula do financeiramente possível, uma cláusula da reserva do possível. Daí, então, se começou a falar em reserva do possível, reserva do financeiramente possível, reserva de orçamento, são algumas expressões que você encontra para trabalhar sobre a reserva do possível. Uma coisa interessante, como tudo que é exceção, a reserva do possível acabou virando regra, mas não virou regra na Alemanha, não. A reserva do possível, ela virou regra, sabe aonde? Virou regra no Brasil, porque a tese não tardou muito a chegar aqui no nosso país, tá? Eu melhor explico o que acontece. A Alemanha é uma nação hiperdesenvolvida, mesmo não prevendo direitos sociais no seu bojo, é uma nação que encontra um grau de maturidade constitucional que lhe permite retirar direitos sociais sem que o administrador deixe de implementar direitos sociais tão somente por isso. Agora, essa matéria não tardou a chegar no Brasil. O problema é que no Brasil, diferentemente da Alemanha, em que a reserva do possível foi pensada para ser uma tese excepcional, para ser uma tese de exceção, no Brasil a reserva do possível vem sendo alegada de uma forma corriqueira. É dizer, a pessoa pede um remédio perante o Estado, o Estado vem e fala, não, reserva do possível, não temos dinheiro. A pessoa pede uma vaga numa escola pública, o Estado vem e alega, olha, reserva do possível, não temos dinheiro, não temos como disponibilizar. A pessoa pede a inclusão do filho numa creche, o Estado alega, reserva do possível. A pessoa vai e pede, em nome de uma coletividade de moradores, a construção de uma quadra poliesportiva, por exemplo, o Estado alega reserva do possível. Isso acaba fazendo com que a tese seja, de uma certa maneira, muito criticada no Brasil. A reserva do possível hoje ela é muito criticada, seja porque ela não teria cabimento no nosso cenário, no cenário democrático brasileiro, na maneira como nós somos desenvolvidos, seja porque ela teria sido desvirtuada ao modo ao qual ela foi originariamente pensada. Então, em razão disso, são algumas premissas fundamentais da reserva do possível. Vamos lá, presta atenção. Uma premissa fundamental, trata-se de matéria alegada, mas não só alegada, também argumentada pelo Estado. Ou seja, não basta alegar, é preciso justificar por que não existe verba para aquela demanda. Isso é muito óbvio. O que começou a acontecer, como eu já falei para vocês, é uma alegação discriminada, uma alegação incondicionada da tese da reserva do possível. O Estado falava o seguinte, os direitos sociais são extremamente onerosos aos cofres públicos, nós não temos condições de atender a todos os direitos sociais. É dizer, ou a gente investe em moradia, ou a gente investe em educação. Ou a gente investe em segurança, ou a gente investe em lazer.
É a grande ideia. Agora, como maneira de permitir que a reserva do possível tenha algum fundamento no ordenamento brasileiro, é uma exigência de que ela seja devidamente fundamentada. É o seguinte, o Estado pode até, segundo essa ideia, o Estado pode até falar que não tem dinheiro, pode até falar que não está investindo em educação porque está priorizando a saúde. Entretanto, o Estado vai ter que demonstrar especificamente essa questão. O Estado vai ter que provar para onde o dinheiro está indo e por que o dinheiro não está sobrando. Eu estou querendo dizer que o ônus da prova de alegar a reserva do possível é única e exclusivamente do Estado. Cabe única e exclusivamente ao Estado alegar e justificar a reserva do possível. Não há qualquer possibilidade de se inverter esse ônus da prova ou de se promover uma distribuição dinâmica desse ônus da prova. Apenas ao Estado competirá alegar a reserva do possível. É dizer, se o Estado vem e alega num determinado caso, olha, nós não temos dinheiro, isso não significa que é o autor que vai ter que provar, é o autor da demanda social que vai ter que provar que o Estado tem dinheiro sim. Mesmo porque essa é uma espécie de prova diabólica, fazendo aqui uma comparação com o direito processual civil. Isso dificulta completamente o direito de ação do autor. Pensa bem, como é que o autor, numa situação prática, um autor que litiga contra o Estado, contra a União, contra o município, o autor ele é comprovadamente a parte mais fraca da demanda. Como é que esse autor vai provar que o Estado tem sim condições de arcar com os custos daquela demanda que ele está sofrendo? Não, isso não tem absolutamente nexo nenhum. É óbvio que o autor nunca vai conseguir provar isso, o autor nunca vai ter acesso a esse tipo de esses números, esse tipo de previsão de gastos. Então, não basta a reserva do possível ser argumentada. Não basta a reserva do possível ser alegada. É preciso que ela seja também argumentada pelo Estado. Outra questão que eu gostaria de trabalhar com vocês é a respeito de uma chamada dimensão tríplice da reserva do possível. Dimensão tríplice da reserva do possível. A primeira, essa dimensão tríplice, pressupõe que a reserva do possível seria formada por 3 pressupostos. O primeiro é a chamada disponibilidade de recursos, ou então, como é conhecido como disponibilidade fática. Olha só, uma coisa é não ter recursos. Outra coisa é você falar, não, recurso tem, nós só estamos gastando ele de uma outra maneira. Vou ser mais claro. Você não pode confundir inexistência de um recurso com escolha opcionada de recursos. A disponibilidade fática, né, a ideia de disponibilidade de recursos vai trabalhar com essa questão da inexistência. A escolha, a alocação opcionada de recursos seria a outra dimensão da reserva do possível, a chamada dimensão jurídica da reserva do possível. Pensando nessa lógica, a chamada disponibilidade jurídica do possível equivale à reserva do possível a uma chamada reserva de orçamento. O que eu estou querendo dizer com isso? Meus caros, isso é muito simples. Cada Estado tem, a União, o Estado, os municípios, eles têm o seu orçamento. É o orçamento 2012. Ele fala, olha, eu vou gastar com isso, eu vou gastar com aquilo, eu vou gastar tanto com educação, eu vou gastar tanto com saúde, eu vou gastar tanto com lazer. Qualquer coisa que exceda isso, uma determinação judicial determinando que se cumpra um determinado direito social, o Estado pode alegar, seria disponibilidade, pode alegar o seguinte, olha, eu não posso pagar isso aqui, que o requerente está pleiteando, porque esse dinheiro já está absolutamente destinado a pagar um outro plano, uma outra implementação de direito social que estava previsto. Então, essa é a chamada disponibilidade jurídica, que é a reserva de orçamento. Nós vamos ver, quando nós trabalharmos daqui a pouquinho as críticas à reserva do possível, é que dizem que a disponibilidade fática é uma coisa que só existe no Brasil. A reserva do possível, quando foi pensada na Alemanha, ela foi pensada como sinônimo de reserva de orçamento. Quando se fala em disponibilidade fática, nós não estamos falando em reserva do possível. Nós estamos subvertendo o que foi pensado originariamente como reserva do possível. É dizer, reserva do possível é sinônimo de reserva de orçamento. Qualquer outro sentido que se queira dar à expressão se estará desvirtuando, se estará tornando ela uma premissa incorreta. Tudo bem? E por fim, além da disponibilidade fática e da disponibilidade jurídica, o terceiro dos componentes que compõem, componentes que integram essa dimensão tríplice da reserva do possível é a proporcionalidade,
porque justamente os casos em que a reserva do possível vai ser alegada ou não deveriam ser excepcionais. A ideia é que o Estado somente alegasse essa tese caso de fato, de maneira comprovada, não haja condições de atender aquilo que lhe é cobrado, principalmente judicialmente, né? Aí nós temos questões, inclusive, envolvendo o chamado ativismo judicial. Tudo bem? Vamos fazer um resumo do que nós vimos até aqui, é um resumo parcial, tudo bem? Número 1, a tese da reserva do possível surgiu na Alemanha, no ano de 1972, olha só, a gente trabalhou isso, relacionado às faculdades de medicina de Hamburgo e da Baviera, tá? A respeito da inclusão dos jovens no curso de medicina. O Tribunal Constitucional Federal Alemão reconheceu que o Estado estava investindo, mas esse investimento não estava dando conta para suprir a demanda de jovens nas universidades. Então, adotou-se a tese do financeiramente possível. Número 2. Trata-se de matéria alegada e principalmente argumentada pelo Estado. O Estado não pode só alegar a reserva do possível, como infelizmente vem acontecendo em alguns casos. O Estado deve justificar o porquê daquela alegação de insuficiência de recursos. E como terceiro ponto desse nosso resumo, a reserva do possível tem uma dimensão tríplice. Resultado da adição da disponibilidade fática, da disponibilidade jurídica e da proporcionalidade. Tudo bem? Para que nós possamos agregar conhecimento à nossa aula, gostaria de chamar uma primeira pergunta para vocês. Olá, professor. Meu nome é Arthur Emídio e eu gostaria de saber qual a natureza jurídica da reserva do possível. Olá, Arthur. A sua pergunta é muito interessante, porque a discussão a respeito da natureza jurídica da reserva do possível é uma discussão, de uma certa maneira, inexistente. Nós não encontramos tanta celeuma doutrinária em torno dessa natureza jurídica. O que eu estou querendo dizer? Enquanto a gente tem uma discussão muito bem fundada, uma discussão consubstanciada na discussão a respeito da natureza do mínimo existencial, isso não existe para a reserva do possível. Então, para que a gente possa fazer uma introdução, convém aqui, eu não vou ficar explicando isso para vocês, porque não é mais segredo para ninguém, uma coisa é fato, né? É reconhecida a normatividade entre regras e princípios. Nós temos as regras, nós temos os princípios e tudo isso é norma. Agora nós temos também valores, que são, de uma certa maneira, soft law, e nós temos também os postulados normativos, os postulados interpretativos, as metanormas ou normas de segundo grau, como você preferir, essas expressões são tratadas com sinonímia, tudo bem? Então, as divergências na doutrina residem em saber se a reserva do possível é uma regra, se a reserva do possível é um princípio, se a reserva do possível é um valor, ou se a reserva do possível é uma condição exterior ao direito, uma chamada condição de realidade, uma condição exógena ao direito. Para quem entende que a reserva do possível é uma regra, significa que a regra, a gente aí, se valendo aí das ideias de Dworkin, a regra se submete à ideia do tudo ou nada, enquanto o princípio se submete à lógica do mais ou menos. Então, a regra ela não se submete à ponderação que é tão inerente aos princípios. A regra se submete à mera subsunção. Você vai fazer a premissa maior, premissa menor, vai chegar numa conclusão. A regra é ou não é. Não se pode falar pode ser. Então, entender que a reserva do possível é regra significa falar que ou ela é absoluta contra tudo e todos, ou ela não é absoluta contra tudo e todos. A partir do momento que você admite a inserção dessa tese no nosso ordenamento para alguns casos sim e para outros casos não, significa que não se pode tratar a reserva do possível tão somente como regra. Significa que ela tem sido usada de uma maneira parcimoniosa, é lógico, em excesso, mas o reconhecimento dela nos tribunais tem sido alegado de uma maneira parcimoniosa, uma maneira com certo cuidado, ou seja, se fosse regra, você teria todos os casos voltados para a reserva do possível ou nenhum dos casos voltado para a reserva do possível. Agora, um outro entendimento diria que a reserva do possível poderia ser um valor, né? Uma questão moral, uma questão valorativa, uma questão subjetiva. E vamos convir a reserva do possível nessa lógica do que é devido, do que é melhor. A reserva do possível seria uma espécie de melhor não. O Estado, com base nos seus critérios valorativos, falaria, olha, nós reconhecemos
que a Constituição Federal é uma Constituição dirigente, nós reconhecemos que no preâmbulo constitucional é assegurado o Estado democrático, nós reconhecemos que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito, nós reconhecemos que uma visão moderna prevê que todas as normas definidoras de direitos fundamentais, inclusive os direitos sociais, têm aplicabilidade imediata, mas é melhor não implementar a reserva do possível. Vamos convir que esse entendimento, de uma certa maneira, acabaria equiparando essa tese à própria natureza regrativa da reserva do possível. Um terceiro entendimento falaria que a reserva do possível seria uma espécie de condição de realidade, seria uma circunstância exógena ao direito. Olha, quem alega essa tese, os defensores dessa tese, e eu insisto, não há tanta discussão assim na doutrina, só estou adiantando algumas questões para vocês que certamente serão objeto de questionamentos futuros. Mas quem entende que a reserva do possível seria uma condição exógena, pensa que um fator externo é como se você pegasse uma discussão jurídica e recheasse ela de elementos sociológicos, de elementos filosóficos e de elementos políticos. A gente sabe que isso é uma decorrência natural da superação do positivismo puro, a gente já sabe que não se pode distanciar por completo a ideia entre direito e moral. Agora, quem questiona a reserva do possível como uma condição de realidade, como uma condição exógena, critica dizendo, olha, não se pode pegar uma discussão meramente jurídica, não se pode pegar uma discussão que está no campo do Poder Judiciário e tentar resolvê-la por uma condição de realidade. Isso colocaria de uma maneira quase absoluta em risco a segurança jurídica, porque você abriria para que outras condições exógenas resolvessem condições jurídicas. Olha, nós temos que lembrar, o sistema jurídico ele deve sim sofrer influência de sistemas metajurídicos. Agora, nós não podemos esquecer que o sistema jurídico ele deve sim ser preservado. O direito como ciência significa que o direito é uma ciência autônoma, independente e deve ter sim métodos de se autorregular. Veja bem, não estou negando a influência de valores, não estou negando a influência de fatores ideológicos, não estou negando a influência de fatores políticos. Eu estou querendo dizer que tais fatores são fatores auxiliares, eles auxiliam na resolução, eles não são capazes de resolver por si só um problema tipicamente jurídico, como são os problemas envolvendo orçamento público, as demandas em que o Estado é cobrado para implementar um determinado direito, notadamente um direito social. E, por último, um último entendimento a respeito da reserva do possível seria de que ela seria um princípio propriamente dito. Para quem assim entende, fala em princípio da reserva do possível. Para quê? Significa que em determinados casos, olha só, a lógica principológica é uma lógica do mais ou menos, é uma lógica de adequação. Em determinados casos você reconhece uma maior razão ao Estado. Em outros casos, você já reconhece uma maior razão ao particular. Então, vamos fazer assim, vamos criar uma situação casuística, ao invés da gente criar uma situação absoluta, uma situação em que a reserva do possível vai ser sempre alegada, ou uma situação em que ela nunca vai ser alegada, ao invés da gente permitir ao Estado fazer essa valoração moral, ao invés da gente permitir que um fator externo resolva um problema jurídico, vamos equacionar isso de uma melhor maneira possível. Vamos trabalhar a reserva do possível em sopesamento, em ponderação, com outros valores, outros direitos fundamentais consagrados na Constituição. Particularmente, esse é o meu entendimento, mas, obviamente, não precisa ser o entendimento de você, telespectador, de você jurista, mas, de toda maneira, eu cumpri com a minha obrigação de trabalhar os posicionamentos existentes em torno da natureza jurídica da reserva do possível. Tudo bem? Vamos trabalhar aqui um próximo ponto, o ponto das críticas à reserva do possível no Brasil. Olha, como eu já havia adiantado para vocês há pouco, essa tese ela é muito combatida no Brasil, porque quando ela veio para o nosso país, ela teria sido, em tese, desvirtuada. Olha só que interessante. A Constituição, a Lei Fundamental de Bonn, de 1949, como eu já falei para vocês, ela não prevê direitos sociais e, ainda assim, a Alemanha é uma excessiva provisionadora de direitos sociais. Então, quando se alega a reserva do possível lá, é para se discutir o limite do teto, até quanto o Estado vai atender aos interesses da população. No Brasil, é para se garantir ao menos o chão. Olha só olha a diferença. Na Alemanha, é para se discutir o limite do teto. No Brasil, a reserva do possível é para resguardar ao menos o chão.
Então, essa é uma discussão de natureza muito mais econômica, que baseia-se fundamentadamente nessa questão do quantum envolvido na tese da reserva do possível. Olha, nós estamos falando de um país em que ela surgiu, nós estamos falando da Alemanha, em que, olha, o Tribunal Constitucional Federal Alemão reconheceu, o administrador público está implementando políticas públicas, não está havendo investimento, mas a população está crescendo de uma maneira que a gente não esperava. Tudo bem, vamos alegar a cláusula do financeiramente impossível, mas enquanto isso, o administrador público continua obrigado a continuar aumentando o número de vagas nas universidades, continua obrigado a construir mais universidades, continua obrigado a aumentar a qualidade dos seus cursos. Então, na Alemanha, você vê que o acesso é muito maior a um direito social. Já no Brasil, não. A gente tem que brigar pelo menos por um teto. Se a gente parar para pensar, pegar na lógica do artigo 7º, inciso 4º da nossa Constituição Federal e ver aquilo que o salário mínimo se presta para o trabalhador e para a sua família, você vai lá falar em vestuário, em higiene, em transporte, em alimentação, é óbvio que é uma fábula. O salário mínimo por si só nunca, por mais que o governo faça aumentos periódicos, nunca vai dar para sustentar uma família que tem que pagar impostos, que tem que comprar alimentos, que tem que ter um transporte público e ainda por cima, de acordo com o artigo 7º, inciso 4º, vai falar lá em direito ao lazer, como se ainda desse para sobrar algum dinheiro para o direito social ao lazer. Então, essa seria a diferença econômica. Na Alemanha, você discute porque lá você já tem uma máxima implementação de direitos sociais. No Brasil, você não pode discutir porque os direitos sociais estão longe ainda de terem encontrado uma eficácia maior. Então, essa é uma crítica pela qual a reserva do possível não poderia ter razão de existir no Brasil. Um outro argumento contrário à tese da reserva do possível é que no Brasil a reserva do possível não é sinônimo de reserva de orçamento. Vocês lembram quando eu trabalhei com vocês? Acabei de trabalhar com vocês, tem uma dimensão tríplice a ser observado por esse princípio. Tem uma dimensão fática, tem uma dimensão jurídica, né, uma disponibilidade fática, uma disponibilidade jurídica e uma lógica de proporcionalidade. Na Alemanha, a reserva do possível foi pensada sob a lógica de proporcionalidade e foi pensado sob a lógica de disponibilidade jurídica. Pensando a reserva sob uma lógica de disponibilidade jurídica, nós estamos tratando o princípio da reserva do possível como um sinônimo de reserva de orçamento. Já a disponibilidade fática é uma criação genuinamente brasileira. Quem critica essa tese fala, é impossível você alegar a ideia de inexistência de recursos. O máximo que você pode alegar é uma alocação opcionada, é uma opção por manejar, por aplicar os recursos em outra área. Mesmo porque o Brasil, segundo alegam os defensores dessa tese, dessa crítica ao princípio da reserva do possível, é um país com uma das maiores arrecadações do mundo. A gente vê aí que ano após ano, aquele impostômetro, ele bate o recorde, atinge o 1 trilhão, cada vez mais cedo. O brasileiro esse ano trabalhou 3 meses e meio para pagar impostos, trabalhou 4 meses para pagar impostos. E aqui eu estou falando, obviamente, imposto como sinônimo aí como sinônimo de tributo, né? A gente sabe que tributo e imposto não significam a mesma coisa, mas eu não quero me prolongar nessa questão. Então, quem critica essa ideia de disponibilidade fática alega o seguinte, o Estado brasileiro nunca vai poder alegar reserva do possível, porque não existe inexistência de recurso. O que existe, isso sim, é um mau uso dos recursos públicos, porque pelo tanto que se arrecada, era para se, pelo menos, implementar cerca de 80% da finalidade para a qual o tributo foi arrecadado. É óbvio que essa é uma tese que está longe de ser pacificada. Os tribunais vêm reconhecendo, sim, a aplicação da reserva do possível no Brasil. Não sob um prisma de submissão, tá? Você pode encontrar aí várias decisões, no sentido de que, e não são poucas não, no sentido de que os direitos sociais não podem ser limitados pelo princípio da reserva do possível. Eu repito, você vem encontrando nos tribunais várias decisões no sentido de que os direitos sociais não podem ser limitados pela reserva do possível. Isso não significa, presta bastante atenção, isso não significa que a reserva do possível esteja sendo refutada no Brasil.
Muito pelo contrário, ela vem sendo trabalhada. Se você digitar lá nos mecanismos de busca dos tribunais de justiça dos estados, dos tribunais regionais federais, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, você vai encontrar reserva do possível e vai encontrar todo tipo de decisão. Decisões acolhendo a reserva do possível, decisões rejeitando, decisões afastando parcialmente o princípio da reserva do possível. Então, está longe de ser refutada essa tese aqui no Brasil, conforme alegam os mais críticos do direito. Agora, isso não significa que haja um condicionamento dos direitos sociais à reserva do possível. Tudo bem até aqui? Vamos agora trabalhar um pouco de direito comparado. Isso aqui eu prometo que eu não devo ter muita coisa para falar para vocês. É o seguinte, a reserva do possível, a maneira como ela foi pensada, a maneira como ela tem sido sistematizada, eu consegui, nas minhas pesquisas, encontrar resquícios, encontrar indícios de aplicação dela em 3 países, fundamentadamente. Na Alemanha, a reserva do possível continua a ser alegada. Mas lá, eu insisto, a reserva do possível continua sendo tratada como sinônimo de reserva de orçamento. Lá, o Estado, as decisões do Tribunal Constitucional Federal Alemão ainda são no sentido de máxima efetividade da Constituição Federal, de força normativa da Constituição Federal, de unidade da Constituição Federal, de máxima eficiência da Constituição Federal. Para que a reserva do possível tenha cabimento, estou falando da Alemanha, o país em que surgiu a tese. Para que a reserva do possível tenha cabimento, é preciso que ela seja excepcional, ou melhor, é preciso que ela seja excepcionalíssima. Além da Alemanha, ela tem sido muito alegada no Brasil, e aqui eu torno a falar que você encontra todo tipo de decisões refutadoras, decisões acolhedoras, decisões parcialmente refutadoras, mas ela tem sido alegada, valendo lembrar que para o STF ela não pode ser uma condicionante de direitos sociais. E além do Brasil e da Alemanha, eu encontro aplicações da reserva do possível também em Portugal. E o cenário é bastante parecido ao cenário brasileiro. Você encontra decisões refutadoras, decisões acolhedoras ou decisões parcialmente acolhedoras. Então, esses 3 países se trabalham com a ideia de reserva do possível. Brasil, Alemanha e Portugal. Agora, outros países como a Argentina, a Espanha e a Itália trabalham um tema em essência, sem mencionar especificamente o nome reserva do possível, ou reserva de orçamento, ou princípio da reserva do possível. Nesses países, as decisões são condicionadas, obviamente, o fator custo é condicionado a direitos individuais, notadamente o direito à vida, mas sem mencionar especificamente o princípio da reserva do possível, o que não significa que a essência da tese continue a ser aplicada por lá. Tudo bem? Vamos aqui fazer um resumo do que a gente viu até agora. Vamos fazer um resumo do que a gente trabalhou até agora. Número 1, vamos lá, um resumo parcial. É crescente o entendimento segundo o qual a reserva do possível tem natureza de princípio. E veja bem, eu trabalhei a reserva, eu trabalhei aqui quem defende a reserva como natureza de regra, eu trabalhei quem defende a reserva do possível com natureza de valor, eu trabalhei a reserva do possível com quem defende ter ela natureza de condição de realidade, de circunstância exógena ao direito. E eu trabalhei, obviamente, a reserva do possível com natureza de princípio, valendo lembrar que esse entendimento vem sendo crescente, é um entendimento que eu particularmente adoto, nada obstante o posicionamento de você, caro telespectador, que tem total liberdade para pensar a matéria. Valendo lembrar que é um assunto muito novo, ainda comporta muita discussão, as discussões em torno dessa natureza jurídica especificamente ainda são muito incipientes. A segunda conclusão parcial que nós temos é que a tese é bastante criticada no Brasil, porque enquanto na Alemanha você discute o limite do teto, no Brasil você tenta salvaguardar no mínimo o chão. É dizer, enquanto na Alemanha os direitos sociais estão excessivamente implementados, lá a discussão é uma discussão muito mais sofisticada, porque as pessoas lá já têm condições mínimas para viver com dignidade. No Brasil, essas condições mínimas ainda não estão absolutamente implementadas. Eu diria mais, estão longe de ser implementadas. E a terceira conclusão parcial é que a reserva do possível vem sendo utilizada no direito comparado, vem sendo utilizado com essa expressão na Alemanha, que foi seu berço, seu nascedouro, em Portugal,
e no Brasil. Vale lembrar que em Portugal e no Brasil as condições de aplicação da tese vêm sendo bastante parecidas, ora refutando, ora acolhendo. E já países como Argentina, como França, como Itália, não tratam especificamente o nome princípio da reserva do possível ou reserva de orçamento, mas trabalham o tema do custo dos direitos, notadamente em comparação, em ponderação com os direitos individuais, principalmente, notadamente, o direito à vida. Tudo bem? Vamos trazer aqui uma nova pergunta, a pergunta de um aluno, para a gente trabalhar aqui com vocês. Oi, professor Rafael. Meu nome é Samuel Souza e eu gostaria de saber como conciliar as decisões judiciais que impõem um gasto inesperado ao Estado com o orçamento público pré-estabelecido. Oi, Samuel. Essa é uma questão muito problemática. É a grande alegação dos defensores da reserva do possível, o tal do gasto pré-estabelecido. Olha, o gasto pré-estabelecido nada mais é do que um orçamento. Todo Estado tem um orçamento. Você tem que saber, originariamente, onde você vai gastar, onde se vai disponibilizar os recursos. Aqui entra muito aquela questão do ativismo judicial, principalmente em direitos sociais, que são os direitos mais onerosos aos cofres públicos. Nós trabalhamos logo na nossa segunda aula, no final da nossa segunda aula, a respeito do ativismo judicial. Nós trabalhamos que existem argumentos favoráveis, nós trabalhamos que existem argumentos contrários, nós trabalhamos que como argumentos favoráveis existe a noção de força normativa da Constituição, existe a ideia de inafastabilidade do Poder Judiciário. Por outro lado, como argumentos contrários, nós trabalhamos a ideia de ofensa, a tripartição de funções ou separação constitucional de funções. Nós trabalhamos a ideia de que o Poder Judiciário é um poder não democrático, isto é, ele não é composto por representantes eleitos pelo povo, para governar para o povo, como são os membros do Poder Executivo, como são os membros do Poder Legislativo. Entretanto, conforme eu concluí para vocês, conforme eu trabalhei com vocês, se os momentos passados foram de protagonismo do Poder Executivo, se foram de protagonismo do Poder Legislativo, certamente o momento atual é de um certo protagonismo do Poder Judiciário. E é lógico, as decisões judiciais que vêm sendo dadas no sentido de máxima eficiência, de máxima eficácia dos direitos fundamentais, principalmente, sobretudo, notadamente os direitos sociais, vem sendo chamado de ativismo judicial. Agora, o grande problema é que você não pode conceder uma sentença, e isso aqui é o principal problema dos direitos sociais. Eu acho que todas essas discussões, fere a separação de funções, fere a inafastabilidade do Poder Judiciário, o Poder Judiciário é composto por membros que não eleitos pelo povo, são discussões importantes, óbvio, há se reconhecer de uma maneira absoluta a importância desses argumentos. Agora, o principal argumento, a principal questão para ser trabalhado dentro do ativismo judicial é o custo que uma sentença judicial impõe ao Estado. O fator custo, eu estou trabalhando aqui desde o começo, com a ideia de o custo dos direitos. Logo na segunda aula, eu falei do Stephen Holmes, do Carl Sustein, a ideia de custos de direitos. Eu trabalhei com vocês do Guido Calabrese, do Philip Bobbitt, da ideia de escolhas trágicas. Vamos supor que o orçamento preveja 100, e desses 100, preveja que 10 vai ser para pagamentos de decisões, de provimentos oriundos de decisões judiciais. Entretanto, o grau de desenvolvimento do Poder Judiciário como um poder autônomo, como um poder implementador de políticas públicas por si só, tem superado em muito o que o orçamento prevê para esse tipo de despesa. É dizer, vamos supor, se o orçamento é de 100 e se prevê que 10 vai ser gasto com essas decisões judiciais, essas decisões elas estão tendo um custo, na verdade, de 50, está excedendo em cerca de 40 aquilo que era previamente planejado. Então, o grande problema é conciliar o custo dos direitos com as decisões. Exatamente por isso que é crescente na doutrina e um posicionamento de uma certa maneira objetiva, de que as decisões judiciais pautadas pelo ativismo judicial, as decisões implementadoras de direitos sociais, as decisões implementadoras de políticas públicas, de uma certa maneira, devem ser pautadas pelo máximo de objetividade possível. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito difícil para um juiz tá lá no seu fórum, na sua comarca, na sua vara judicial, chegar lá com uma criança, de repente, precisando desesperadamente de um remédio, de um medicamento, uma questão de vida ou morte, um medicamento que custa muito aos cofres públicos. É difícil para um juiz ele não conceder uma decisão dessa. Por quê? Por mais que às vezes ele seja duro na queda, mais que ele seja uma autoridade judicial que não concorde
com essa excessiva intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, ele é um ser humano, ele é movido a sentimentos, ele vai ver aquela criança, pode ser que ele lembre do filho dele, se ele não tiver filho, ele pode ser que ele lembre do sobrinho dele, e se ele não tiver sobrinho, ele pode lembrar que ele é um ser humano e que poderia ser ele, que estaria naquela condição. Então ele acaba concedendo. É exatamente por isso que o entendimento crescente é no sentido de que as decisões que tratem de políticas públicas sejam dadas com a maior parcimônia possível. E como se dar uma decisão com a maior parcimônia possível? Sobretudo através de critérios objetivos. Um bom exemplo são as chamadas audiências públicas que o Supremo Tribunal Federal vem realizando para tratar de temas nevrálgicos da sociedade, dentre as quais as políticas públicas. Nós tivemos aí em 2009, 2010, audiências públicas do STF, no sentido de como se determinar a concessão de medicamentos, que são a concessão de medicamentos pelo Estado, por intermédio de uma ordem judicial. Ou seja, se está buscando certos critérios objetivos, certos critérios práticos, para que o juiz não fique na mão de situações delicadas como estas, para que o Estado não fique na mão de situações delicadas como estas, para que as situações como estas sejam cada vez menos casuísticas. Porque olha só como essa discussão tem fundamento. Uma coisa eu estou falando aqui para vocês, presta atenção, uma coisa eu estou falando aqui para vocês de uma criança que chega precisando de um remédio. Agora, você tem, por outro lado, outros tipos de problemas. Você vai fazer uma comparação. Se o Estado tem 10 mil reais para gastar com medicamentos, o Estado vai comprar 1.000 doses de 10 reais. Entretanto, vem uma decisão judicial e determina que o Estado forneça um medicamento de 10 mil reais. O medicamento por si só. O Estado não sabe o que vai fazer. Olha só que questão complicada perante o Estado. Qual o direito que vai prevalecer? Quem que vai ter maior razão? Aquele pessoa sozinho, aquele indivíduo singularmente considerado que necessita de um medicamento de 10 mil reais ou as 1.000 doses que iam ser compradas a 10 reais cada. E aí, como é que nós vamos fazer? A que conclusão nós vamos chegar? Atender ao interesse de uma pessoa ou atender ao interesse de 1.000 pessoas? São tipos de discussões que nós precisamos trabalhar. É óbvio que, em se tratando da reserva do possível, há situações mais práticas de serem trabalhadas. O Estado não pode jamais alegar a reserva do possível, falando, olha, eu não vou construir uma escola porque eu estou destinando parte do meu orçamento a contratar um show de um artista famoso. Eu não vou construir uma quadra poliesportiva, não vou construir uma quadra poliesportiva porque eu tenho um gasto com publicidade, vou fazer um gasto de publicidade estatal. É óbvio que aí você não pode alegar a reserva do possível. Situações como essas são mais fáceis de você vislumbrar a presença ou não dessa tese. Aí é óbvio, você jamais vai poder admitir a reserva do possível. Agora, em situações como escolher entre priorizar o interesse de um ou o interesse de 1.000, aí você começa a ter problemas, o juiz começa a ter problemas na hora de decidir. E uma decisão por si só, uma decisão não existe por si só. Uma decisão pode desencadear um efeito dominó. Eu melhor explico. Se uma decisão determina que o Estado construa uma moradia para o indivíduo, essa mesma decisão pode levar a várias outras pessoas a procurar o judiciário, permitindo que o Estado construa moradia para elas também. Afinal, se construiu moradia para um, vai ter que construir para todo mundo. Nesses casos, parece que a reserva do possível, ela tem que ser trabalhada. A questão do ativismo judicial também deve ser trabalhada e a busca pela consonância desses elementos são critérios os mais objetivos possíveis. Tudo bem? Vamos aqui trabalhar o nosso resumo final da nossa aula, tudo o que nós trabalhamos sobre a tese da reserva do possível, ou conforme o meu particular entendimento, ressalto o princípio da reserva do possível. Vamos lá, número 1. A tese surgiu na Alemanha, no ano de 1972, em casos envolvendo o acesso a estudantes de medicina, levando em consideração que a população da Alemanha praticamente quadriplicou no pós-guerra. Olha, valendo lembrar, os jovens pararam de morrer nas guerras, o desenvolvimento econômico, os jovens queriam nada mais do que entrar nas universidades. Segunda conclusão, trata-se de matéria a ser não só alegada, mas também argumentada pelo Estado. Se você é um prático do direito e está postulando com o seu cliente lá,
contra o Estado em prol de alguma questão e o Estado simplesmente alega a reserva do possível, não justifica, não fundamenta, na verdade você deve combater isso sim, numa eventual réplica, numa eventual audiência. Fala, Estado, tudo bem, você está alegando a reserva do possível, que você não tem dinheiro, você vem alegando faz tempo. Agora, eu quero ver você justificar, eu quero ver você comprovar a validade dessa sua tese, não como uma coisa pré-pronta. Terceira conclusão. Cresce o entendimento a respeito da natureza principiológica da reserva do possível. Valendo lembrar, nós já trabalhamos com regra, trabalhamos com a sua natureza como valor, trabalhamos com a sua natureza como condição de realidade e trabalhamos a sua natureza como como princípio. Quarto argumento, a tese é adotada no direito comparado, mas sofre muitas críticas no Brasil. Valendo lembrar, ela é adotada na Alemanha, o seu berço, adotada em Portugal, no Brasil. Nós vemos decisões esparsas na Argentina, na Itália, na França, em que a reserva do possível não é utilizada especificamente com esse nome, mas em decisões sopesando o orçamento público com direitos fundamentais, notadamente o direito à vida. E como última conclusão de nossa aula, que foi inclusive o objeto da última pergunta feita pelo caro aluno, que nos auxiliou muito aqui, existem decisões judiciais que vêm estourando o orçamento público. São chamadas sentenças aditivas, sentenças que importam ao Estado a um gasto inesperado. Um gasto inesperado, às vezes, pode levar a natural insuficiência de recurso. Você cai naquela situação que eu acabei de falar. E aí, fornecer remédio para de 10 mil ou fornecer 1.000 doses de R$10 para 1.000 pessoas? Os R$10.000 são os mesmos. Se o Estado só tiver os mesmos R$2.000, não vai ter o que fazer. Tudo bem? Basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço a colaboração de vocês nessa nossa aula e convido desde já você a assistir a nossa quinta aula sobre o mínimo existencial. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode acessar o nosso site e estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.